Olá, meu nome é Guilherme, estarei apresentando a prática de separação sólido-líquido da disciplina de Laboratório de Processamento Mineral na UFMG. Os objetivos da prática é utilizar os dados do ensaio de sedimentação em proveta e o método de Townsend Fit para o dimensionamento de um inspecionador convencional. Bem, a separação sólido-líquido, ela facilita alguns processos dentro da indústria mineral. Bem, é possível a gente citar, a recuperação e a recirculação da água, a separação de concentrados, o adensamento de polpas, a preparação de registros para o descarte, entre outras possibilidades. Bem, a escolha da metodologia na mineração, na indústria, ela se dá pelo estudo da polpa mesmo, pela composição do minério, a quantidade de água que está envolvida durante o processo. Outro fator importante também é o volume da própria produção. Bem, vale ressaltar também que a sedimentação é um dos processos mais utilizados na indústria e se baseia pela diferente densidade de duas porções, uma porção que é sólida e uma outra que é líquida. Fatores como, por exemplo, a granulometria também acabam influenciando na sedimentação. Stokes demonstra isso, por exemplo, na lei de precipitação de fluidos gerais. Outro ponto que é importante é que o controle do tamanho dos sólidos dispersos na polpa que iremos estudar foi feito com a aglomeração de partículas utilizando-se um floculante especial. No nosso caso, a gente utiliza um floculante cuja concentração é 2 gramas por litro. O processo, em geral, ele acaba sendo baseado com um mecanismo de coagulação e floculação mesmo. Bem, no caso que será apresentado, foi utilizado o método de Talmage-Fitting, que utiliza o espessamento com função da diluição da alimentação e velocidade de sedimentação em regime de transição. Vale ressaltar ainda que o dimensionamento de espessadores é feito usando uma base de testes, como a gente vai apresentar mais adiante, E basicamente são provetas, as provetas que se utilizam podem ser de 1.000 e 2.000 milímetros. No nosso caso, a gente utilizou a de 2.000 milímetros. A gente observa nesses testes a movimentação da própria interface, após a adição do floculante. E basicamente a gente observa para formar a função de sedimentação em função do tempo. Com essa função, a gente consegue estudar os demais detalhes. Bem, entre os equipamentos de segurança que foram utilizados, nós podemos citar o óculos, o protetor auricular, a máscara, o jaleco e botas. Entre os materiais que serão utilizados ao longo do nosso procedimento, é o becker polimérico, ele vai ter a água, para conter a água. Bem, então, ao longo do nosso procedimento, o que a gente vai buscar é montar uma curva que nos mostra a variação dessa interface que a gente está estudando em função do tempo. O nosso objetivo final é obter basicamente essa curva pontilhada que passa pelo ponto C, denominado ponto crítico. Mais à frente a gente também vai trazer outros detalhes mais importantes, especificar item por item. Outros pontos também que são relevantes, a massa do minério, que seriam 610 gramas, o volume inicial da proveta, 2.000 ml, ou 2 litros, a concentração inicial dos sólidos, o CO 0,31, a concentração no underflow, que seria 1,27, e também a densidade do minério, 4 gramas por centímetro cúbico, entre outras informações que também são relevantes. Então, para a aplicação da metodologia na prática, foram utilizados basicamente os equipamentos dispostos à figura 1. Bem, a gente conta com 2 beckers contendo água, são os maiores, os poliméricos, o menor, o vítreo, contendo o nosso floculante, as 2 porções do nosso material que será ensaiado repartida, 610, ou seja, nós teremos 305 gramas em cada concha, e também as provetas, onde será feita a homogeneização da nossa pasta. Bem, para a gente começar a fazer o nosso ensaio, basicamente, a gente adiciona aproximadamente 1/4 da água que está contida nos beckers poliméricos,
Isso tem a função de evitar uma possível aglomeração do minério no fundo dessa proveta mesmo, né? Então, pode ser um valor aproximado. Bem, na continuação do nosso procedimento, a gente deve adicionar aproximadamente os 305 gramas do nosso material que está sendo analisado dentro de cada proveta. Para isso, a gente utiliza o auxílio de uma espátula, né, para o transporte desse material que está na concha metálica. Em seguida, a gente adiciona água, né, até o volume de 2 litros em cada proveta. Vale destacar também que na proveta que vai receber o nosso floculante, tem que ser deixado o equivalente ao volume do floculante, para a gente não ultrapassar essa lâmina de 2 litros. Né? Outro ponto importante é que antes da adição do floculante, a gente faça a homogeneização com o auxílio de um bastão. Bem, por fim, após a adição do floculante, a gente observa a variação da nossa formação da nossa lâmina, né? E é importante porque a gente vai usar essa interface, essa variação dessa interface em função do tempo dos cálculos de concentração posteriormente. Outro ponto que é importante observar também na figura 5 e 6 é que mais à direita da figura a gente tem a comparação da nossa polpa sem o floculante. Né? Então a gente observa ela bastante turva ainda, mesmo após um tempo. Então a gente já consegue observar aqui alguns cenários onde o floculante consegue acelerar esse processo de precipitação. Bem, basicamente, utilizando-se o método de Talmadge-Fitch, a gente, após, claro, né, a obtenção dos dados da variação da altura da interface pelo tempo, a gente constrói o gráfico, que é esse gráfico mais curvo, né, no nosso esquema, faz duas tangentes, né, a esse gráfico e encontra um ponto, que seria o nosso ponto B. Bem, o nosso ponto B passará uma bissetriz que intercepta esse mesmo gráfico de variação da interface pelo tempo, que dá origem, mais à direita aqui em azul, ao nosso ponto crítico. O nosso ponto crítico é um ponto tal que passará uma terceira reta que intercepta esse ponto e toca também na reta da altura de interface e também relativa à variação do tempo. Essa reta é equivalente à variação da nossa interface em termos de altura em função de tempo, ou seja, nós estamos falando da velocidade. Bem, após esses dados, a gente vai tratar ele com outras duas equações. Né? Após esses dados, a gente consegue tratar com duas equações. Bem, onde ZE é a altura da interface, Z0 seria a altura inicial dessa interface, né, no tempo zero. O C0, basicamente, é a concentração dos sólidos, e o CE é a concentração dos sólidos no underflow. Basicamente, o S seria também a nossa área, né, que a gente está estudando. Então, esse basicamente é o nosso método. Resultados e discussões. A gente trouxe aqui como exemplo a decantação da proveta ser um floculante. Né? A gente tem aqui a curva característica dos dados que foram analisados. Então, a gente observa que a variação dessa altura dessa interface, né, em função do tempo, nos daria um resultado, comparativamente com aquela que tem o floculante, a gente teria um resultado muito mais demorado para variar essa altura da interface em função do tempo. Né? Ou seja, a gente começa a perceber que, através da comparação gráfica entre os dois, a gente consegue perceber que o floculante ele acelera muito esse processo de precipitação e automaticamente também essa altura, essa variação, né, dessa altura dessa coluna de interface. Bem, ainda na decantação na proveta sem um floculante, a gente trouxe também o exemplo do tratamento dos dados, onde a curva azul é a variação da interface em função do tempo, e basicamente a nossa reta vermelha, né, tocando o nosso ponto crítico, é o equivalente à variação da velocidade dessa interface. Conclusões. O ensaio usando a metodologia de Talmadge-Fitch demonstrou que os sólidos em polpa se decantam com maior velocidade quando se insere no sistema um reagente floculante. Né? Na prática, a técnica ilustrou também que a utilização do floculante traz benefícios ao empreendimento mineral porque reduz a velocidade de separação sólido-líquido quando comparado com o modelo sem floculante. Além disso, né,
a questão financeira traz outros benefícios em termos mercadológicos. Obrigado.